O debate sobre a informação nas Jornadas Nacionais de Comunicação Social, em que participou Susana Queiroga, do Instituto São João de Deus, e que está hoje no programa Eclésia. Cumprimento, muito boa tarde. Obrigado, Susana, por estar connosco. Depois da participação neste debate, eles estão disponíveis na página do YouTube da Agência Eclésia para quem quiser partilhar. Antes de irmos a esta questão da informação e do mundo das notícias neste contexto da pandemia, falemos da saúde mental também neste contexto da pandemia. Isto porque no dia 10 de outubro é o Dia Internacional da Saúde Mental, não é? Este é um tema esquecido, ainda mais esquecido por causa da pandemia. Esta, além de outras doenças, a saúde mental de facto ficou bastante esquecida nas medidas, até quando estivemos, por exemplo, no nosso caso em estado de emergência, as coisas ficaram esquecidas, as pessoas ficaram fechadas nas suas casas, ficaram muito mais sozinhas e todas estas questões associadas depois às ansiedades, todo aquele problema que depois, relativamente aos medos e afins de um regresso à normalidade, tudo isso aumentou de facto os problemas de saúde mental. Hoje em dia já vamos falando, até a propósito da questão da pandemia, muito sobre essas problemáticas e este ano, de facto, o Dia Internacional da Saúde Mental vai debruçar sobre um aspecto que tem a ver precisamente com as questões de financiamento dos governos. Há que investir muito mais na saúde mental. Que números é que fazem parte desse investimento? A OMS apresenta, obviamente, uma estimativa obtida certamente pelas comparações dos diferentes Estados, mas cerca de apenas 2% do orçamento da saúde é que entra para a área da saúde mental. E nós, do lado das instituições que estamos no terreno, e o Instituto São João de Deus tem precisamente essa missão, deparamos-nos com isso todos os dias. As diárias são de facto muito baixas para se fazer todo o trabalho que é necessário. Este tempo de confinamento provocou uma maior procura às respostas que é necessário dar de forma crescente por parte das instituições, nomeadamente os Irmãos São João de Deus? Sim, há de facto, inicialmente houve ali a retração, a surpresa apanhou todos e o Instituto também, mas há respostas a serem dadas e nesse contexto o Instituto em concreto, durante este período, principalmente nos últimos meses, tivemos a oportunidade de alargar a nossa capacidade de resposta em número de camas, em número de serviços para garantir este trabalho. Dar o exemplo dos vários alargamentos, por exemplo, que está na Madeira a decorrer, com um acordo com o Cesarame, com mais 24 camas de resposta, exatamente motivados pelo contexto da pandemia por Covid-19. E de que forma é que perspectivam os próximos tempos? A ansiedade provocada pela pandemia pode, de facto, agravar este problema da saúde mental? Eu vou apresentar a minha opinião pessoal, eu julgo que sim, de facto, e deparámos com isso. Há bocadinho falava dos medos, o medo de confinar, o medo de contágio, depois o medo do regresso à normalidade, e ele está a uma normalidade possível, e ele está totalmente presente, e isso de facto provoca todas essas ansiedades que podem gerar ou não, de facto, problemas de saúde mental. As notícias sobre a saúde mental geram mais ansiedade? As notícias sobre saúde mental... sobre pandemia, queria perguntar. Se geram mais saúde... Se geram mais ansiedade? Sim e não. E nós, agora respondendo à questão do debate das jornadas, concluímos exatamente isso, que a dada altura deparámos-nos todos com, por exemplo, um telejornal que durou quase 2 horas, 1 hora e 50 minutos, só sobre a pandemia. E essa ansiedade, essa avalanche de informação inicial, a par de facto de ser uma situação nova, de desconhecermos objetivamente os pontos de transmissão, tudo isso, de facto, às tantas, haveria que fazer pausas. Eu pessoalmente fazia pausas, havia dias que eu dizia, hoje não vou ver nada sobre isto, e desligava e não ouvia nada sobre as questões da pandemia. Obviamente, associado a isso, o facto de nós constantemente estarmos a receber números, diariamente temos uma noção da evolução da pandemia,
E quando vemos, por exemplo, uma linha crescente, como estamos agora nesta fase a ver, de facto, gera aqui alguma apreensão, porque aqui junta-se também nesta segunda fase o facto das pessoas já estarem, digamos assim, no território, já levarem os filhos à escola, terem aqui a tentativa de ter alguma normalização. E isso, de facto, vemos os números a crescer e responsabiliza-nos individualmente, de facto, a ter esse comportamento. Há que ter o equilíbrio entre a necessidade de estarmos bem informados sobre a situação, mas sem criar uma grande ansiedade também. Sem criar uma grande ansiedade. E o Basílio diz exatamente isso, procurarmos a informação real, porque como corre muita informação, aliás foi uma outra coisa que nós falámos também nas jornadas, o facto de haver muita desinformação não ajuda nada no processo. E depois, uma outra parte do debate foi sobre quando é preciso dar informação, nomeadamente quando é preciso nos Irmãos São João de Deus passar informação sobre estas questões, que cuidados há que ter com a linguagem, que percepção existe também da parte de quem passa a informação para os meios de comunicação social, da recepção que existe do outro lado. Essa é, de facto, uma outra questão sobre a qual nos debatemos, não só nas jornadas e nós internamente também o fazemos, que é de passar a informação daquilo que está a acontecer em termos de respostas, porque obviamente os casos de infecção existem, nós temos casos, a notícia está neste momento a correr, como é lógico, não é? Ninguém está imune à situação. A questão é passarmos esta informação. E quando nós passamos a informação, garantir que ela é precisa naquilo que são as questões dos números e precisa naquilo que são as medidas. Para nós é muito difícil, por exemplo, ver-nos comparados, no nosso caso, vou falar genericamente, nós temos uma linguagem ligeiramente diferente, mas para que as pessoas possam entender, estamos a falar de um hospital psiquiátrico. E como hospital que é, como estrutura hospitalar, há todo um conjunto de circuitos e medidas que já estavam elas próprias acauteladas, já são tomadas, as equipas são multidisciplinares, temos médicos, temos enfermeiros, portanto as equipas têm uma complexidade que, por exemplo, comparando com um lar, isso já não existe. A situação é muito diferente. E aqui o desafio é tentar passar esta informação e passá-la de maneira que se perceba a dimensão e a gravidade da situação de termos casos, e é grave, desde logo por causa da situação de contágio, mas dizer que de facto, e passar essa mensagem de que existem circuitos, nós temos as medidas implementadas, portanto, tudo está de acordo com aquilo que deve estar, de acordo também com as medidas que são, ou as diretrizes que são emanadas pelas autoridades de saúde. E esta tentativa de passar a informação que muitas vezes não... Mas por dificuldade do acolhimento da informação dos meios de comunicação social? Nós concluímos que há de facto uma avalanche. Nas jornadas tivemos um bocadinho essa questão, por mais precisa que seja a nossa nota de imprensa, por mais precisa que seja a informação e objetiva, o que é facto é que numa redação caem várias notas. Caem várias, para não dizer um número assim absurdo, claro, que às vezes deve existir. Sim. E esse facto faz com que as pessoas não tenham, quem está nas redações, a possibilidade de ler com calma e com precisão aquilo que está. Falámos de um exemplo muito curioso, que foi, por exemplo, uma nota que veio da Santa Sé. Até foi um exemplo que o Otávio agora me falava, não é? De repente era não é essa nota, mas ele dizia de repente tinha que ler um dossiê enorme e tinha que ter uma notícia escrita, passada rapidamente em poucas horas, e em 2 horas tinha que fazer uma síntese. Se eu mando um dossiê enorme para as redações, ninguém vai ler. Uma folha já são capazes de olhar para ela, mas a ideia é esta, é tentarmos reduzir, sistematizar, sem perder a qualidade da informação e a precisão da informação que deve ser dada. E esse é um cuidado que nós temos... vindo a apurar, exatamente. Que é fundamental para que, de facto, a informação passe de forma correta. Agora, uma outra dimensão de tudo isto, internamente. De que forma é que são olhados os meios de comunicação social? De que forma é que uma instituição, como as Casas de Saúde dos Irmãos São João de Deus, olha para a comunicação social? Neste momento, como parceiros. Nós tivemos a oportunidade durante o último ano, de estabelecer aquilo que é a nossa política de comunicação. E alguns dos aspectos que trabalhámos, até porque como é muito difícil transmitir as questões da saúde mental
pela estigmatização da própria pessoa, porque as pessoas não é um assunto que queiram falar, porque na realidade, depois se formos a ver, toca a muita gente, e a fuga dessa informação faz com que esse desafio seja muito maior. E os meios de comunicação passaram a ser parceiros, ou seja, baseamos muito a comunicação e a construção da nossa comunicação na transparência, na objetividade dessa mesma informação, e depois na tentativa de construir uma relação com o lado de lá, com o jornalista, para que de facto possa haver a compreensão daquilo que é a dimensão dos nossos cuidados, dos nossos serviços e da missão. Sem dúvida nenhuma, uma estratégia que interessa fomentar em todas as instituições para que a informação seja o mais verdadeira possível. Susana Quiroga, muito obrigado por teres partilhado connosco também aqui neste ambiente o debate sobre este tema tão central da comunicação, nomeadamente do mundo das notícias. Muito obrigado. Obrigada.